Graça e paz, amada igreja, nós agradecemos a Deus por mais esta quarta-feira doutrinária nas nossas vidas, clamando para que Ele nos ajude no entendimento da sua palavra. Que Deus nos ajude, irmãos. Hoje nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa série de estudos baseado no Evangelho de Mateus e hoje finalizando o capítulo de número 13, do versículo 53 até o versículo 58. Esse texto, irmãos, muito especial da palavra de Deus. Esse texto aqui, muito triste também da palavra do Senhor, porque traz um momento, acredito eu, de muita tristeza ali na vida de Jesus. A palavra diz assim, irmãos, Mateus 13, 53 a 58, que tem por título: Jesus prega em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, né? E é rejeitado pelos seus. Então, vamos lá. Tendo Jesus proferido estas parábolas, ele retirou-se dali. E chegando à sua terra, no caso Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ok, irmãos. Primeira coisa que nós percebemos aqui, a partir da leitura desse texto, é que Mateus, ele inicia aqui o seu relato como que fazendo uma quebra, né? Entre um momento da vida de Jesus e um outro momento ali da sua vida. É como se fosse o fim de uma etapa e o início ali de uma nova etapa. Ele começa dizendo no verso 53 que tendo Jesus proferido estas parábolas, né? Então, todo aquele grupo de parábolas, né? Os blocos de parábolas que nós estudamos nas semanas anteriores, né? Então, ele ali ministrou, ensinou em determinado lugar, em determinado contexto, e então, finalizando, termina o texto versículo 53 dizendo: retirou-se dali. Então ele saiu daquele contexto, ele saiu daquele lugar, e o versículo 54 diz que chegando então à sua terra, ele resolve então voltar para Nazaré. Ele volta ali para o lugar onde ele cresceu e onde residia seus amigos, residia ali os seus conhecidos e residia então a sua parentela, né? Toda a sua família morava em Nazaré, ok? Eu entendo, irmãos, aqui, fazendo aqui uma interpretação do textual, né, do momento em si, eu entendo que Jesus talvez aqui quisesse dar o melhor ali para os seus também, né, para os seus conterrâneos. Ele iniciar o seu ministério em um outro lugar, então ele estabeleceu esse ministério e aqui ele volta então para a sua casa para também entregar este melhor para os seus, né? E ele entrega de fato o pacote completo, né? Ele tanto prega quando ele chega em Nazaré, como ele também opera sinais, ele opera ali prodígios, ele faz milagres ali em Nazaré. O versículo 54, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga. Então, ele pregou a palavra ali, de tal sorte que se maravilhavam e diziam, né, de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos. Então eles viram Jesus operando milagres, né? Mas ao contrário do que se esperava, duas coisas aqui, elas são geradas, né? Então, esperava-se, acredito eu, que a sua própria terra lhe valorizasse, né? Ficasse ali feliz, alegre, né? Com a presença dele, com a palavra pregada e inclusive ali com os milagres operados. Se esperava isso, mas ao contrário disso, duas outras coisas são geradas. Primeiro, maravilhamento. E aí, a priori, pode parecer uma coisa boa, né? Eles ficaram maravilhados, né? O texto diz no versículo 54, de tal sorte que se
maravilhavam, né? Mas a ideia aqui é que eles ficaram admirados, né? Ali olhando para Jesus, alguém que eles conheciam e que estava ali dizendo aquelas palavras e operando aqueles milagres. Ficaram admirados, né? Isso nem sempre significa uma coisa boa, né? E aí, a outra coisa que foi gerada foram os questionamentos, né? Que aí sim, esses questionamentos deixam mais claro o teor do maravilhamento. As perguntas que são feitas aqui neste momento por Nazaré, né? Pelos cidadãos ali de Nazaré, não são perguntas genuinamente justificáveis, né? Até que eles iniciam os questionamentos de uma maneira ok, mas nós vamos perceber no decorrer das perguntas que são feitas que eles não questionam aquilo que não sabem, mas sim eles expressam saber exatamente aquilo que eles perguntam. Parece-nos, a priori, que essas perguntas têm um teor de ironia. Olha só, no versículo 54, começam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Aí sim, ok, para mim, uma pergunta justificável, né? Como é que ele faz isso? Quem lhe deu esse poder? Da onde vem? Ok, mas aí do 55 em diante, irmãos, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto, né? De onde lhe vem, pois, tudo isto, né? Digamos que tem mais, de fato, um tom aqui de ironia, né? A priori nós podemos perceber isto, né? Ou podemos identificar isto. O que na visão de Jesus, mais adiante, será algo bem pior do que a própria ironia, né? Na realidade aqui, nós podemos perceber que eles menosprezam a origem simples de Jesus, que eles conheciam muito bem e que certamente todos ali tinham uma origem simples, porque Nazaré era uma cidade simples, uma cidade pobre, e todos ali se conheciam, e eles sabiam exatamente quem Jesus era. Quando eles perguntam, não é ele o filho do carpinteiro? Eles sabiam exatamente o que eles estavam ali demonstrando com isso. Na realidade, eles estavam desprezando ali Jesus, como que dizendo, esse menino que nós conhecemos, simples e humilde, de uma família que nós conhecemos, não é o Messias, né? Não é o Filho de Deus. Quem é ele para fazer esses milagres, né? Eles sabiam exatamente onde era o lar de Jesus e quem era a família de Jesus. E aí, no versículo 57, na parte A, nós vamos perceber de maneira muito clara, identificar de maneira muito clara, que o maravilhamento, essa admiração que eles sentiram, é revelado, na realidade, como sendo um escândalo. É uma admiração desprezível, né? Eles se escandalizaram em Jesus, 57a, e escandalizavam-se nele, em Jesus, eles encontraram escândalo, olha só, né? Então, parecia apenas perguntas, né? Questionamentos irônicos, mas, como eu disse há alguns instantes, para Jesus foi algo muito pior do que ironia. Na realidade, foi uma desonra, foi um desrespeito que eles estavam cometendo contra a sua pessoa. 57b, Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então, eu imagino aqui a tristeza de Jesus em ser recebido desta forma pela sua própria casa, né, pelos seus, né, por pessoas que ele conhecia. Inclusive, Mateus, né, o escritor, ele vai apontar como sendo também um ato de incredulidade, no versículo 58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles, né? Então esse texto, irmãos, um texto muito triste, né, onde Jesus ele é rejeitado ali pelos seus próprios conterrâneos, né? Pela sua própria cidade, Jesus ele fora totalmente rejeitado, desonrado, desrespeitado pelos seus. E aí a célebre frase de Jesus, né, não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa, que virou o nosso famoso, né, o santo de casa não opera milagres, né? E esse final triste e categórico do versículo 58, aqui dizendo que ele não fez ali, né, muitos milagres, justamente por causa da incredulidade deles. Então, algumas coisas aqui, irmãos, que nós precisamos compreender à luz dessa passagem. A primeira delas é que não significa
que a incredulidade impede Jesus de agir. Né? Não significa isso, e temos que ter cuidado com isto, senão nós geramos uma heresia, como se algo pudesse impedir o poder de Deus, o poder do Senhor, o poder de Jesus. Então, nada o impediria, nem incredulidade, irmãos. Nada o impediria. Deus não depende em nada do homem, de ninguém, né? Para operar qualquer coisa que seja. Agindo Deus, quem impedirá? Então, nada pode impedi-lo, nada. Há várias situações nos evangelhos em que Jesus ele chega diante de alguém que, inclusive, nem era judeu, sabe? E Jesus, ele opera milagres, ele faz sinais. Então, Jesus, ele não é impedido por nada, muito menos pela a incredulidade. Ali, irmãos, na realidade, nós podemos dizer, essa incredulidade que é citada aqui por Mateus, né, gerou o mesmo, digamos assim, que a busca por pão gerou lá em João capítulo de número 6. Vocês lembram lá da passagem? Jesus havia alimentado uma multidão, né, com pão e peixe. Essa multidão viu, comeu, acreditou e acreditou tanto que no dia seguinte voltaram com uma multidão maior ainda em busca de mais pão. Por que eles fizeram isto? Porque eram incrédulos? Não, porque acreditaram. Né? Então, totalmente o contrário da incredulidade. Né? A multidão no outro dia voltou maior ainda, mas o que foi que aconteceu? No outro dia, Jesus ele não fez mais prodígios. Ele não fez. Tem aquela conversa de Jesus com a multidão, né? Ele dizendo que o pão que vai ter para eles naquele dia é apenas o pão que desceu do céu, que seria ele mesmo, que seria a sua palavra, e não haveria mais o pão perecível. Então, ali ele não opera mais milagres, ele não multiplica pão, ele não alimenta a multidão, e não foi por causa da incredulidade, porque ao contrário disto, aquela multidão estava acreditando sim. Mas tanto lá em João 6, quanto aqui em Mateus 13, o que acontece? A turma, né, a multidão diante de Jesus, cria uma situação, nos dois momentos, em que gera uma falta de dinâmica para que Jesus possa agir, no sentido de, ele era um homem também. Então Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Então se ele viesse na minha casa, né, e mesmo eu incrédulo, ele adentrasse, mas eu o ouvisse, ele falaria para mim do seu amor, ele falaria para mim da sua palavra. Mas se ele viesse na minha casa e enquanto ele falasse, eu ficasse conversando, andando de um lado para o outro, ele vai dizer, não, é como ele disse para Marta, minha filha, pare, né? Para um pouquinho, siga o exemplo de Maria, se aquiete, né? Se aquiete, você está andando de um lado para o outro. Então, são situações que são geradas, né, pelas pessoas que impedem que Jesus faça-o. Ele poderia fazer, ele não faz porque quebra-se a dinâmica ali que era necessária. Então, nesse caso aqui, Mateus chamou isto de incredulidade. No caso lá de João 6, ao contrário de incredulidade, aquela multidão acreditou e muito, né? Então, nos dois casos, Jesus poderia ter feito, mas ele não fez, mas a decisão foi dele, né? Não foi um impedimento direto de qualquer pessoa que seja. Como permanecer em Nazaré se ele estava sendo rejeitado? Como? Se nem os milagres que ele fizera gerou um quebrantamento. Perceba que no versículo 54 deixa bem claro, e nós já falamos, ele pregou ali em Nazaré, nas sinagogas, e diz aqui, poderes miraculosos. Eles viram os milagres de Jesus e não estavam dando ouvido a ele. Né? Não estavam crendo na sua mensagem, não estavam aceitando a sua mensagem. Então, por isso que Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não estavam aceitando de forma alguma. Nada impediria, não é? Nada impediria. Deus não depende em nada do homem para operar qualquer coisa que seja. Não é? Então vamos lá, irmãos. A segunda coisa aqui que nós percebemos e que podemos aprender com esse texto é a lição de Jesus sobre a rejeição na sua própria casa, né? Que é algo bem difícil mesmo. E pelo simples motivo, né, de que todos se conhecem e todos conheceram também o profeta que chega. Né? Esse profeta aqui, que segundo ele é um profeta sem honra,
senão na sua própria casa. Um profeta desonrado pelos seus. Porque de fato todos se conhecem, todos sabiam ali quem é Jesus, né? Questionam, não é ele o filho do carpinteiro de José, não é ele o filho de Maria, seus irmãos não são estes? Sabemos o seu endereço, vimos esse menino crescendo aqui, né? Então, Jesus aqui, ele vai nos ensinar um pouco, nesse texto, vai nos ensinar um pouco sobre rejeição na sua própria casa, né? É bem provável, irmãos, que inclusive os próprios irmãos de Jesus, citados aqui, né, estivessem ali entre estes escandalizados, porque lá em João 7, versículo 5, diz que nem mesmo os seus irmãos criam nele, né? Nem mesmo os seus irmãos estavam acreditando em Jesus. Não à toa, né, que Pedro, ele vai dizer que, pensando em família, a mulher sábia, a esposa sábia, ela conquista o seu marido sem palavra alguma, né? 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, e a primeira parte do versículo: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Significando então com isso que o profeta, o pregador, o crente, ele ganhará os seus pela forma do testemunho de uma vida realmente transformada pela ação do Espírito Santo. Só assim, irmãos, só na convivência, só observando é que de fato a parentela vai acreditar naquele que diz ter uma vida transformada. Então, se alguém se diz crente em Cristo Jesus, mas permanece com a mesma conduta na sua casa, no meio dos seus, certamente nunca vai ter respeito. Mas se ele demonstra, através de um testemunho, que houve uma transformação real e verdadeira, então certamente esses corações vão sendo quebrantados. 1 Pedro 3, o versículo 1 ainda, não é? Na parte B em diante, até o versículo 2. Pedro vai deixar bem claro, né? Primeiro, a mulher, ela vai ganhar o marido sem palavra alguma por meio do procedimento ali da esposa, né? A observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, só por meio do testemunho. No caso de Jesus, a Bíblia ela vai revelar que os próprios irmãos dele queriam em dado momento o seu mal. Lá em João capítulo 7, versículo 1 até o versículo 5, ali diz que Jesus, ele andando pela Galileia, ele fazia isto, né, estava na Galileia, porque ele não desejava percorrer a Judéia. E João deixa bem claro, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, por isso que Jesus não queria ir ainda para a Judéia. Aí o versículo 2 revela que estava próximo a uma festa dos judeus, né, conhecida como a festa dos tabernáculos, e o versículo 3 diz que então dirigiram-se, pois, a ele, né, os seus irmãos, e disseram a Jesus: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, né? Então, havia um conhecimento que a Judéia era perigoso para Jesus, e os irmãos dele dizem: vai para a Judéia, vai para a Judéia. Então, até um dado momento, os seus irmãos também queriam o seu mal. Mas, ao fim, né, eis que então, pelo menos o Tiago, ele é citado assim, um dos irmãos de Jesus, Tiago, seu irmão, ele se torna então um dos seus maiores seguidores, né? Inclusive ali martirizado em nome de seu irmão e do seu Senhor Jesus Cristo. É linda e poderosa ali a maneira como ele abre o livro que leva o seu nome, né? Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ok? Esse Tiago não vamos trocar, não é aquele Tiago citado lá em Atos, né? Não é aquele que foi traspassado por uma espada, mas é Tiago que escreveu a epístola, que tem um livro ali que leva o seu nome. E ele abre ali o livro dizendo: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, outrora um irmão que não acreditara nele, né, e que com certeza, com o decorrer do tempo, né, dos anos, observando o seu irmão Jesus, ele foi sendo conquistado pelo seu testemunho, por sua história de vida. Eusébio de Cesareia, um dos primeiros ali, ou o primeiro historiador da igreja, ele descreve a morte de Tiago, e é um texto lindíssimo que me emociona muito todas as vezes que eu leio, né? Então, Eusébio de Cesareia, ele escreveu, abre aspas:
Trouxeram-no, no caso a Tiago, e diante de todo o povo, pediram-lhe que renegasse a fé de Cristo. Mas quando ele, contra a vontade de todos, com voz livre e falando mais abertamente do que esperavam, diante de toda a multidão, pôs-se a confessar que nosso Salvador e Senhor Jesus era Filho de Deus. Já não foram capazes de suportar mais o testemunho deste homem, justamente porque era considerado o mais justo de todos, pelo grau de sabedoria e piedade a que havia chegado em sua vida, e mataram-no, aproveitando oportunamente a falta de governo, pois tendo Festo morrido na Judéia, neste tempo a administração do país ficou sem chefe e sem controle. O modo como ocorreu a morte de Tiago já foi esclarecido pelas palavras citadas de Clemente, que conta como o lançaram do pináculo do templo e espancaram-no até matá-lo. Lindo, irmãos, fecha aspas, lindo, né? Então, lindo, penoso, mas também muito revigorante, né? É algo que traz muita edificação à vida deste homem Tiago, que outrora ali rejeitara Jesus, escandalizara-se nele e de repente se converte ali, creio eu, através do testemunho do seu irmão Jesus Cristo e, como ele mesmo declarou, o seu Senhor, o seu Salvador. A morte dele, ele é lançado do pináculo do templo, o mesmo lugar onde o seu irmão fora levado por Satanás no início do ministério, e lá no pináculo do templo, de lá, não é? Satanás mostrou todos os reinos do mundo e ofereceu a Jesus, se este lhe adorasse, né? Lá no princípio do ministério de Cristo, na tentação no deserto. No final da vida do seu irmão, Tiago, ele é levado a esse mesmo pináculo e dali ele é lançado, né, justamente por declarar a sua servidão ao seu irmão e ao seu Senhor Jesus Cristo. Então Jesus chegou ali na sua terra, ele pregou, ele fez milagres, mas ele foi desonrado, ele foi desrespeitado e foi embora por causa desta incredulidade ali dos seus, né? Da algazarra que se criou ali. Ele não fez muitos mais milagres. Ele fez, mas não fez muitos mais milagres entre os seus, ok? Mas aí, futuramente, esses tão difíceis de ser ganhados por nós, que é a nossa parentela, no caso de Jesus, os anos se passaram, os dias se passaram, e eis aí Tiago, né? Um exemplo para nós. Ter saído de Nazaré, acredito eu, decepcionado, não impediu Jesus de fazer a maior obra de todas, né? Salvar a muitos que naquele momento lhe rejeitaram. Muitos ali naquele momento lhe rejeitaram, foram muitos que, acredito eu, depois aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, nos abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações e que todos nós tenhamos muita sabedoria ao lidarmos com aqueles que nos conhecem muito bem, que são os nossos parentes, nossos familiares, que tenhamos sabedoria, que saibamos o momento certo de falar, de agir, de se calar, de se retirar, como fez Jesus, de dar tempo ao tempo, orarmos para que Deus levante outras pessoas para pregar o Evangelho para eles, orar para que o Espírito Santo nos ajude a termos uma vida santa, um testemunho que seja bênção aos olhos destes que nos conhecem tão bem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, que Deus nos ilumine. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, agradecemos por este exemplo de Cristo, agradecemos por todas as lições que podemos tirar aqui, Deus. Não, nada pode impedir o teu agir, Senhor, mas é bem verdade que Jesus, ele só vai conceder, ele só vai dar, Senhor, para aquele que tem o coração aberto, Deus, para aquele que se coloca ao ouvir, Senhor, com respeito e não desonrando, Pai. Não em meio à algazarra, mas sim, Deus, em meio a corações ordeiros que pelo menos parem momentos
para ouvir a sua doce voz. E sim, Senhor, por momentos e momentos, seremos também rejeitados pelos nossos. Muitas vezes, Deus, seremos cutucados pelos nossos, que tentam fazer com que percamos a paciência, com que caiamos da nossa santificação, com que venhamos a pecar diante de Ti, Deus. Mas não nos deixe cair em tentação, Senhor. Ajuda-nos para que possamos ganhá-los por meio do nosso silêncio, por meio do nosso temor a Ti, através de um bom testemunho, Pai. Usa-nos em Tuas mãos, onde quer que estejamos e principalmente em meio aos nossos. No nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.